Meus irmãos, a paz do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Estamos felizes por esta festa maravilhosa nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir a parte A que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero, queridos, ficar com essa parte que diz, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Podeis assentar, queridos irmãos. Meus irmãos, há quem diga, suposto poeta, que eu não quero dizer o nome dele aqui, que diz que o sol, a lua e a verdade não pode se esconder por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. A Bíblia fala de Atos 27, Paulo no naufrágio, 14 dias sem ver o sol e sem ver a lua, só noite, mas depois o sol apareceu. Pode ter a noite escura, várias noites, mas depois a lua aparece. E qualquer ser humano não consegue viver uma vida, uma mentira por toda a vida. Um dia, a verdade sempre prevalece. Tem um outro ditado, salvo engano japonês, que disse que a mentira pode estar dando volta no mundo e a verdade ainda está amarrando os sapatos, que a verdade ainda chega primeiro e prevalece. E eu estou dizendo isso, queridos irmãos, porque se nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, se nós realmente estivermos em Cristo, nós seremos uma nova criatura. Uma vez que eu estou em Cristo, uma vez que eu sou uma nova criatura, quer dizer, porque eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura e não vivo mais na prática do pecado. Eu já preguei aqui muitas vezes, nos cultos de centros, reflexões, e sempre digo que o nosso privilégio de estarmos aqui na mesa, não é por aquilo que não é por meritocracia, mas é por graça. Nós sabemos, diz a Bíblia, nos dá essa informação. É por aquilo que Jesus fez na cruz, no Calvário por nós. Mas esse é o lado de uma moeda, porque toda moeda tem dois lados. O outro lado desta mesma moeda nos afirma que se formos alcançados por essa graça maravilhosa, Paulo, quando escreve a Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões mundanas. Ou seja, Paulo está nos dizendo que a graça ela é pedagoga, ou seja, ela nos ensina. Paulo, quando fala à igreja de Roma, capítulo 5 aos Romanos, sobre a justificação pela fé, sobre a maravilhosa graça. E aí, depois ele dá aquele estudo profundo e maravilhoso em Romanos capítulo 5, no capítulo 6, ele começa com uma pergunta que possivelmente muitos fazem hoje, e uma pergunta que está em alta no evangelho distorcido de hoje, no evangelho barato da graça, aonde Paulo diz assim: que diremos, pois, Romanos 6:1, permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? Ou seja, há 1900 anos atrás, mais de 1900 anos atrás, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto que não é o quanto mais
peca, mais graça, que pode pecar à vontade, que a graça vai superabundar. E até hoje tem gente dizendo isso, pode pecar à vontade, quanto mais peca, mais graça vem sobre você. Ou seja, sim, não importa a profundidade dos seus pecados, a graça que você recebe quando encontra Cristo Jesus, Ele perdoa, nos justifica, mas ela nos ensina a mudança de vida. Paulo começa a dizer isso em Romanos 6, de modo nenhum permaneceremos no pecado, porque se formos batizados em Cristo e sepultados nas águas do batismo, ou seja, muda, a vida muda daquele que é batizado em Cristo, porque o batismo em Cristo, quando nós analisamos todos os estudos de Paulo, que Paulo, as cartas de Paulo, ela esmiuça os ensinamentos de Cristo, que é o Evangelho. Quando nós estudamos então, todo o tempo aqui é exíguo, não dá para falar, é apenas uma rápida reflexão, mas quando nós estudamos todos a Bíblia, os escritos de Paulo, falando sobre a graça, nós chegamos na conclusão que todos nós, e você sabe disso, deixa eu te relembrar nesta noite, neste culto de ceia, que existem 3 batismos, e todos nós que vamos participar da ceia hoje, com certeza, de pelo menos 2, obrigatoriamente, nós participamos dele. O primeiro batismo é aquele que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida para Jesus. Esse batismo, quem realiza ele é o Espírito Santo, que entra em nossa vida, que é imergido na nossa vida, e o Espírito Santo então nos batiza no corpo de Cristo, Ele nos batiza em Cristo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que Ele está dizendo, se alguém está em Cristo, por isso que Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem nos insere em Cristo, Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Quem nos insere no corpo de Cristo, faz esse batismo, nos insere no corpo de Cristo, é o Espírito Santo. Quando nós confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, Ele entra em nós, faz morada e nos insere no corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo que acontece na vida de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de verdade. Estamos em Cristo, somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. E aí depois vem o segundo batismo, que é o batismo nas águas, realizado pelo pastor, que é onde nós fazemos a nossa confissão pública, que é onde nós já estamos mortos para as práticas do pecado, morremos para as práticas pecaminosas, e então temos essa confirmação e fazemos a confissão pública, e o pastor então nos insere nas águas, que é o símbolo do sepultamento, não de pecado. Pecado não se sepulta, pecado você se arrepende e abandona. Sepultamento do velho homem nas águas do batismo. Paulo fala disso em Romanos 6, e quando nos levanta, agora uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro batismo, nós que somos pentecostais, todos nós sabemos que é o batismo com Espírito Santo, o revestimento de poder, que é evidenciado pelo falar em outras línguas e pelo entusiasmo, a intrepidez para falar das grandezas do Senhor Jesus. Dito isso, meus irmãos, se nós então estamos em Cristo, o que é esse estar em Cristo? Paulo diz, Romanos 6, Paulo disse aqui em Coríntios 5:17, nós lemos, se alguém está em Cristo. Paulo disse em Gálatas capítulo 2 e versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quando isso acontece,
O que acontece com o ser humano quando isso acontece? Por isso que eu iniciei dizendo que a luz, o sol e a verdade não se pode esconder por muito tempo, porque se nós verdadeiramente estamos em Cristo, nós somos parecidos com Ele, nós somos imitadores com Ele, nós nos comportamos como Ele, Ele é o nosso modelo, Ele vive em nós, nós agimos de acordo com a vontade dEle, e isso se torna visível. Isso se torna visível. O mesmo apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 16, ele termina dizendo: mas nós, igreja do Senhor, corpo de Cristo, que foi inserido em Cristo, que vivemos em Cristo, que não temos condenação nenhuma porque estamos em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Se você está em Cristo, você está nele, a tua mente é de Cristo. Jesus ensina de onde que sai, e a mente fala da alma, a mente fala do coração. Antes de descer para o coração, vem na mente. Todos nós pecamos por pensamento, mas não vivemos na prática do pecado e não consumimos. Meu irmão, ora, eu, Gideão Santos, estou falando de mim, eu oro constantemente: Senhor Jesus, me dê a mente de Cristo, me dê a mente de Cristo, porque o mistério hipostática, né? O mistério da junção hipostática. O que é a junção hipostática? Isso aconteceu com Jesus, que era Deus e se fez homem. Essa junção, que ele era 100% Deus, 100% homem. Isso é um mistério tão grande, que Jesus como homem, ele foi gerado sem pecado, e ele viveu nessa terra sem pecado. Meu irmão, nem no pensamento de Jesus jamais ele pecou. Sem pecado, nem no pensamento. Por isso que Paulo está dizendo, mente de Cristo. E Jesus ensinou de onde que surge os adultérios, os homicídios, os assassinatos da mente. Por isso que eu estou dizendo, não dá para ocultar a verdade. Quando você chega a expor, se declarar aquilo que você realmente é, você se explode. É como um câncer que vai gerando interiormente, e de repente a pessoa, o câncer não se contém mais, o tumor explode para fora exteriormente. O pecado vai sendo gerado interiormente, você vai alimentando o pecado na mente, e você vai dizendo que não tem nada a ver, e vai levando essa vida assim, meia pedra, meio tijolo. Aí de repente, alguém olha: fulano, cadê? Não está no culto, sumiu, não está na igreja. É porque veio alimentando o pecado, e o pecado então se explodiu, porque não estava em Cristo. Porque se está em Cristo, a tua mente é de Cristo, o nosso comportamento é de Cristo, as nossas atitudes é de Cristo, o nosso modelo é de Cristo, as nossas ações é de Cristo. Ei, todos nós sabemos, seres humanos, nós temos aqui algumas faculdades ou sentidos, que é a mesma coisa, que é a paladar, que é o olfato, que é o tato, que é a visão, e aí podemos incluir a fala, a audição, a visão e o tato. E tudo isso que nós fazemos é uma correspondência daquilo que é gerado na nossa mente. Ninguém conclui ou comete o pecado ativamente, pratica o pecado, sem antes ele ter formado na mente. Aí talvez nós tratamos o exterior, e nós dizemos o exterior, mas se nós estamos em Cristo, a transformação, a conversão, ela vem de dentro para fora. Ela começa no nosso interior. A lavagem que a palavra precisa fazer na nossa vida, ei, não é naquilo que eu não posso fazer, tocar, falar, dizer, olhar. Isso é só reflexo daquilo que já foi gerado dentro de você, na sua mente. Na sua mente. Então começa a mudar os seus pensamentos hoje. Começa a se alinhar à vontade dEle, porque nós estamos em Cristo. Tem alguém entendendo aí? Levante a sua mão, só você que está em Cristo, né? Aleluia! Estar em Cristo não é só cantar, eu sou uma nova criatura eu sou uma nova... Não. É viver como Cristo, é portar como Ele, portamos como Jesus. Irmãos, eu já vou caminhar para encerrar aqui nesta noite essa reflexão, mas eu quero que você saia daqui com esta mensagem dizendo: eu estou em Cristo.
a minha mente é de Cristo. Então as minhas atitudes, o meu falar, o meu olhar, a minha mão, o meu tato, o meu andar, o meu comportar, tem que ser como Cristo, imitador nele, porque o velho homem que vivia na prática do pecado já morreu, foi sepultado nas águas do batismo, tu foi inserido no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Então não vivemos mais nós, as nossas vontades, mas em Cristo então vive em nós. E estamos então para fazer a vontade dele, comportar como ele, agir como ele, responder como ele responderia, indagar como ele indagaria, falar como ele falaria, ter o discernimento como Cristo teria, ter as atitudes como Cristo teria. Aleluia. Depois tu lê Colossenses 3:17, Colossenses 3:23, que lá que fala que nós precisamos de portar, de servir as pessoas como Cristo serviria, ou servir as pessoas como se estivesse servindo a Cristo, tendo as atitudes de Cristo. Paulo sabia disso muito bem, por isso que ele disse: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Quando passamos a viver, querido, essa conversão, essa conexão realmente no corpo de Cristo. Por isso escute bem importante, há um movimento de 10 anos para cá, nos dias atuais, chamado movimento dos desigrejados, onde a pessoa fala: não, peraí, eu também sou igreja. Opa, peraí, não, você é um membro da igreja. A igreja não é a igreja, ela não é individualista. A igreja é a junção de todos os seres humanos, a daqueles que vão estar na eternidade com Ele. Aleluia. Nós somos membro do corpo de Cristo. Então, meu irmão, é melhor você ir acostumando com os meus efeitos, porque sem eu sou igreja, eu também sou parte da igreja. Eu sozinho eu não sou igreja, mas eu junto com vocês, não sou parte da igreja junto com vocês. Aleluia. Aqui está a minha mão é parte do meu corpo, mas se a minha mão for amputada, ela sozinha não será o corpo, ela sozinha não tem utilidade alguma. Agora ela ligada aqui no braço, o braço ligado no tronco, o tronco ligado aqui na barriga, tudo aqui faz a junção do corpo. Assim é eu e é você. Então, meu irmão, você sozinho, achando que em casa, sem igreja, sem obedecer pastor, sem obedecer liderança, fazendo o que quer, do jeito que quer, achando que tu é igreja, tu não é igreja. Tu é membro se tu estiver ligado na igreja, em junção com os demais, e nós juntos fazemos o corpo de Cristo, e Ele é o perfeito, Ele é a cabeça, e os comandos vêm dele, da mente. Não se engane não. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo dias na sociedade tão difíceis de relacionamentos. As pessoas estão difíceis de se relacionar. Ontem tivemos aqui uma palestra aqui para casal aqui excepcional. O pastor falou sobre relacionamentos, porque nós temos dificuldade de se relacionar, relacionamentos interpessoais, de entender as pessoas, de serem entendidos. Mas eu te falar algo para você, um conselho de Deus para a tua vida. Ore ao Senhor, pede: Senhor, me dá a tua mente para que eu entenda o que o irmão Zezinho quer dizer, para que a irmã Maria não fala X e eu não entenda Y. Me entenda o que o meu colaborador quer, o que o meu patrão quer que eu faça, o que a minha esposa quer de mim, o que o meu marido, os meus filhos, os meus pais. Precisamos de ter esse entendimento para nos relacionar uns com os outros, e Deus nos dá esse discernimento. O relacionamento não existe receita pronta. Ser crente também não existe receita pronta, é dia após dia. E quando nós estamos em Cristo, nós aprendemos com Ele isso. Eu já disse aqui algumas vezes e vou dizer de novo e já encerro, que Jesus, Ele nunca operou da mesma maneira.
Tem os 35 milagres que a Bíblia fala que Jesus operou no seu ministério terreno. Cada um ele operou de uma forma diferente. Você lembra dos cegos que ele curou? 3 cegos. Um ele cuspiu no chão, fez lodo, untou a terra, passou nos olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé e ficarás curado. Ele foi, lavou e ficou curado. O outro Jesus aplicou saliva, tocou 2 vezes nos olhos e ele disse, tocou uma vez e disse: vês alguma coisa? Ele disse: vejo homens como árvores. Jesus tocou de novo e ele começou a ver normalmente. Já o cego Bartimeu, Jesus nem chegou perto dele, só disse: que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver, Jesus. E Jesus falou: veja. E ele começou a enxergar. É desse discernimento que Deus quer nos dar, para saber entender a cada um, a necessidade de cada um. Quem está em Cristo, quem é espiritual, tem esse discernimento de Deus. Ele sabe como que se comporta. Aleluia, por isso que não se compara com ninguém, porque o Senhor trata comigo de uma forma, com o pastor Elias de outra, com o pastor Zacarias de outra, com o pastor Júlio César de outro. Ele trata peculiarmente com cada um de nós, porque Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe da nossa necessidade. É preciso estar nele para ter esse discernimento. Tu está em Cristo. Quem está em Cristo nesta noite pode dar um glória a Deus. Aleluia. Portar como Jesus portou. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma palavra aqui que está queimando. Eu já vou encerrar dizendo. Tem uma palavra que está queimando no meu coração aqui. Escute, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus estava passando e ele viu então. Eu estou dizendo para nós estarmos em Cristo, que nós fomos batizados em Cristo. Então eu encerro dizendo que nós temos que portar como Cristo comportaria, agir como Ele. Ele é o nosso modelo. A Bíblia diz, meus irmãos, no ministério terreno de Jesus, observe, Jesus já ia passando, presbítero Alex, e viu Mateus na coleteria. Ele disse para Mateus: Mateus, vem, segue-me. Mateus está lá em Mateus 9:9. Agora o cego Bartimeu, depois de ser curado por Jesus, aleluia, o cego Bartimeu quis seguir Jesus caminho afora. Jesus não falou nem sim nem não. Mateus Jesus chamou, o cego foi atrás de Jesus, seguindo Jesus. Agora o endemoniado gadareno quis seguir Jesus. Jesus falou: não, você não, você vai para a tua casa e fala para os seus quão grandes coisas eu tenho te feito. Você está vendo que cada um Jesus tratava de uma forma? Esse discernimento que nós precisamos. A Bíblia diz em João 4:4, meus irmãos, do oficial do rei, que falou: Jesus, vão direto lá em casa, antes que meu filho morra. Jesus falou: pode ir, meu filho, teu filho já está vivo lá na tua casa. Aleluia. A mulher cananeia, Jesus diz: pode ir, mulher, tua filha já está liberta. Para o centurião, Jesus estava indo para a casa dele. Ele falou: não, Jesus, eu não sou digno que tu vem debaixo do meu telhado. Diz uma palavra e seja feito, porque eu sou um homem de autoridade. Jesus libera uma palavra e o criado dele foi curado. Agora a Bíblia diz, meus irmãos, o mesmo Jesus que disse para a mulher cananeia: vai que a tua filha está liberta, é aquele que disse para a mulher que foi pega no adultério: vai-te e não peques mais. O mesmo Jesus que não hesitou o centurião que fosse até a casa dele, agora ele vira para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje, hein, vou jantar na tua casa, eu vou dormir na tua casa hoje, Zaqueu. Enquanto o centurião não queria receber Jesus em casa, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso na tua casa. Você está entendendo? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, eu amo isso, a Bíblia diz que Jesus chegou na cidade de Sicar. Ele então despediu os discípulos para a padaria comprar pão, e ele ficou sentado ali, esperando uma mulher samaritana chegar para evangelizar ela. Só que, escute, quando ele estava indo para a casa de Jairo, Jesus estava indo em passos lentos. Sabe por quê? Se ele apressa os passos para ir para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue não alcançava ele para tocar nas suas vestes. Mas teve uma oportunidade em Lucas 7 que Jesus apertou os passos. Sabe por quê? Porque ele tinha que chegar na cidade de Naim antes que o filho da viúva fosse sepultado. Ele tinha que parar aquele enterro e fazer um milagre. Mas já na casa de Lázaro, a Bíblia diz que ele demorou 2 dias.
demorou 2 dias no lugar que ele estava, e já chegou lá no 4º dia, aonde ele já tinha sepultado. Você está entendendo, meu irmão? Jesus trabalha com cada um na sua peculiaridade. Jesus entende cada um, e é disso que nós precisamos de entender para relacionar com as pessoas. É disso que nós precisamos de aprender, em entender as pessoas. Nós temos a mente de Cristo, porque se alguém está nele, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem pode dar um glória a Deus por isso nesta noite? Fica de pé que eu vou orar com vocês. Já tem 8h30. Aleluia, aleluia. Quando Jesus chega na casa de Jairo, eu estou encerrando e já te dizer, o mesmo Jesus que falou para o moço, o endemoniado gadareno: vai para tua casa, conta lá tudo que eu te fiz. Jesus ressuscita a filha de Jairo e fala assim: conta para ninguém não, esparrama para ninguém não. Jesus está dizendo: isso aqui é uma experiência única. Já viu aquele testemunho que não dá nem para contar, não dá nem para divulgar, não dá nem para dizer? Aquele dava, né? Jesus está dizendo, é uma experiência particular entre você e Deus, entre você e Deus. Lembra quando Jesus apareceu lá para os discípulos ressuscitados? Tomé não estava, Tomé não acreditou, e nós criticamos Tomé, porque Tomé não acreditou. Jesus aparece de novo e diz: ei Tomé, olha aqui Tomé, põe a mão nos cravos, olha aqui Tomé, tu quer ter sua própria experiência, então toque aqui no lugar dos cravos, Tomé. Tomé olhou e disse: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Escute, aí João, o apóstolo do amor, ele faz um grifo próprio na história, dizendo: Jesus então disse para Tomé: bem-aventurado Tomé, tu viu e creu, né Tomé? Maravilha, tu teve a tua experiência, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, aquele que não viu e creu. Jesus está dizendo, meu irmão, mais bem-aventurado é você. Escute, eu vou terminar dizendo isso aqui. Às vezes, querido, nós ficamos assim, preocupados. Vou falando de mim, você lê a Bíblia, estou falando de mim, tá? Gideão Santos, você lê a Bíblia e você ora e você recebe ali a inspiração de Deus, e você tem a fé na tua salvação. Você está em Cristo, Cristo mora em você, tu está vivendo Cristo, e às vezes você diz: Senhor, porque às vezes tu não faz, porque às vezes tu não abre a porta, porque às vezes tu não cura aqui o meu parente, porque tu não me livra deste mal, porque tu não faz isso. E sabe o que Deus está dizendo? Em cada oração que você faz, às vezes, para alguém ser curado, o milagre não acontece. Para a porta abrir, a porta muitas vezes não abre. Ei, para a história mudar na tua vida, e você dizendo: Deus, tu sabe que eu preciso de um milagre, e às vezes o milagre não acontece. Sabe por quê que às vezes acontece? É Deus dizendo é Jesus dizendo para você: tu não precisa que esse milagre aconteça na sua vida. Não, Deus, por que não? Por que eu não preciso, Senhor? Porque tu é fiel a mim sem precisar de milagre. Eu fazendo ou não, tu está adorando, a tua fé é forte. Eu curando ou não, tu não está desviado, tu está aqui dando glória a Deus. Mas por que tu fez na vida do outro, Senhor? É porque o outro precisou do milagre para a fé ser ativada. Agora você é bem-aventurado. Eu não precisei de fazer nada sobrenatural. Tu creu, tu creu, tu creu. Ai, meu Deus do céu, tem alguém que entende isso? Tem alguém que crê pela palavra sem precisar da ação sobrenatural. Ai, mãe, na calai, senerene barachene. Por um minuto levante a tua mão, você que crê, você que está nele, ele que opera em você. Prove nesta noite um pouco mais da experiência dele, da multiforme graça dele na tua vida.
Obrigado, Senhor Jesus, pela tua igreja, pelo teu povo que está aqui reunido nesta noite. Aleluia, aleluia. Tem alguém querendo só mais um milagre, tem alguém querendo só mais uma prova, tem alguém querendo, faça só mais esse, Deus, que eu creio. Mas tem gente aqui nesta noite que está dizendo: não precisa fazer, Deus, eu já creio, eu já acredito, tu és suficiente, e ponto final. Por um minuto, levante a tua mão, dá glória a Deus se tu crê, se tu dá nele, se ele habita em você, se tu foi batizado nele, se tu está em Cristo, se tu é nova criatura. Levante a mão, dá glória, fala em línguas estranhas, seja cheio do Espírito Santo, tenha a tua fé fortalecida.